Olá, tudo bom com vocês? Para fazer esse envelopezinho de crochê, carteirinha, o que você achar, né, que é o nome dele, é num formatozinho de envelope, né? Vou precisar de 4 quadradinhos da vovó, né? Aqueles quadradinhos de bloquinhos. E vou precisar de 4, já adiantei, fiz 3, eu vou fazer com vocês aqui no vídeo, é bem simplesinho, para iniciante, qualquer um faz, né, que saiba o básico do crochê. Eu tô utilizando fio Clea duplo, mas pode ser Anne, Bella Fashion, Camila Fashion, os fios que você pode utilizar, né, de Tex 295, o Tex desse fio aqui, ou equivalente, né. Eu tô utilizando a agulha 2 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeceira para arrematar os fios. E para fazer o fechamento, eu vou utilizar uma miçangona, né? Uma pedrinha, aquelas que contém o furinho, para usar como botãozinho. Mas você pode usar um botãozinho, né? O que você queira. Uma outra pedrinha, uma pérola. E vou colocar forro também. Aí eu tenho um pedacinho de tecido aqui no lilás. Se você não quiser, não precisa colocar forrinho, mas aqui no vídeo eu vou ensinar, tá bom? Então, vamos iniciar o quadradinho. Eu vou fazer um anel mágico para iniciar. Deixa eu juntar aqui. Vou iniciar com um anel mágico. Deixo uma ponta, né? Dá uma voltinha no dedo. E subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. E faço mais 2 pontos altos. 2. E fica um bloquinho como se fosse 3 pontos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Eu tenho que fazer 4 bloquinhos desse. Eu tenho 2, eu preciso fazer mais 2. Mais 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Inclusive, eu tenho até, se você quiser ver em detalhes, eu fazendo esse quadradinho aqui, eu tenho até um vídeo separado aqui no canal ensinando esse square, tá? Se eu não me engano, a cor dele era amarela que eu fiz. Mais 2 correntinhas, né, separados, cada bloquinho de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, aqui eu já fiz 4 bloquinhos de 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4. Fecho o anel mágico, puxo assim, pra ficar bem fechadinho. Aqui, ó, pra fechar, aqui no primeiro bloquinho, faço meio ponto alto. Insiro minha agulha naquelas 3 primeiras correntinhas iniciais, na última ali, insiro minha agulha. E puxo tudo, faço meio ponto alto. Aí, como se fosse as 2 correntinhas, né, pra fechar. Vou aqui nesse intervalo, insiro minha agulha, faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, equivale a um ponto alto. Faço mais 3, mais 2 pontos altos, né? Assim, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3.
Fiz um leque aqui. Agora, em cada intervalo desse aqui, em cada pontinha, né? Desse quadradinho aqui, eu faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aqui eu não separo por correntinha, eu vou direto aqui, ó. Faço outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vou seguindo assim em cada pontinha desse quadrado, eu faço um lequezinho desse. Quando chegar aqui no final, eu volto. Aqui, ó, fiz o último leque aqui, de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aqui eu venho no início aqui da segunda carreira, né? Insiro minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Aí, nesse intervalinho aqui, insiro minha agulha novamente, pesco o fio lá, né? Dou uma laçada e faço um ponto baixo. E subo 2 correntinhas. Esse aqui equivale um ponto alto. E faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Aqui ficou um bloquinho de 3 pontos altos. Aí, eu venho aqui nesse intervalo, né, do leque aqui da ponta e faço outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. No próximo intervalo aqui, faço 3 pontos altos, um bloquinho, né? Na ponta aqui, faço outro leque de 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Aqui nesse intervalo, um bloquinho de 3 pontos altos. E vou fazendo em cada pontinha um leque. E quando chegar no final aqui da terceira carreira, eu volto com vocês. Na pontinha, né? Nessa pontinha que fiz o leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aí, aqui, ó, cheguei no final já. E vou lá no início do bloquinho lá, insiro minha agulha ali na ponta. E faço, e fecho com ponto baixíssimo. Aí, ficou esse intervalozinho aqui, ó, onde que eu fechei com ponto baixíssimo. Tá vendo? Venho aqui, insiro minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, aí equivale um ponto alto. Aí não fica aparecendo as emendas, né? Por isso que eu faço assim. Não fica aparecendo aquelas emendas. Com um quadradinho perfeito. Aí, aqui, equivale a um ponto alto, né? E faço mais 2 para fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 2. Aí, no próximo intervalinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. No próximo lequezinho aqui na quina, faço outro leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Aqui eu já iniciei a quarta, né? 1, 2, 3, na quarta carreira. Eu vou fazer 5 carreirinhas. Essa é a quarta. Aí, continua do mesmo jeito, aqui no intervalozinho, aqui no meio, aqui, ó. Um bloquinho de 3 pontos altos, aqui outro bloquinho de 3 pontos altos, e aqui na pontinha outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vou assim
até o finalzinho. Aí eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, da quarta carreira, né? Aí eu vou fechar que nem eu fechei nas outras carreirinhas, né? Venho aqui no início do primeiro bloquinho que eu fiz da carreira, vou lá na pontinha, insiro minha agulha, dou uma laçada, né? E faço um ponto baixíssimo. Aí eu fechei a quarta carreira. Introduzo minha agulha aqui aonde que eu fechei, dou uma laçada, subo e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, ficou como se fosse um ponto alto. Aí dou uma laçada e faço mais 2 pontos altos, para ficar um bloquinho de 3 pontos altos. Aí esse aqui foi o primeiro bloquinho do início da quinta carreira. Aí vou fazer aqui, ó, no próximo intervalo, um bloquinho de 3 pontos altos. E no próximo intervalo, um bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. E na pontinha aqui do quadrado, onde que é o intervalo do leque, faço outro leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vou fazendo assim na quinta carreira toda, né? No intervalozinho aqui, 3 pontos altos, no outro 3 pontos altos, no outro 3 pontos altos, e na quinazinha aqui na pontinha do quadrado, um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vou assim até o finalzinho da quinta carreira. Cheguei aqui no finalzinho da quinta carreira e vou fechar da mesma maneira. No finalzinho aqui, na pontinha do primeiro bloquinho, insiro minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Aí vou correndo aqui, ó, no segundo ponto alto, faço outro ponto baixíssimo, no terceiro ponto baixíssimo. Corto um pedaço do fio. Puxo assim, dá uma puxadinha e jogo esse fio aqui pra trás pra arrematar. Tem que jogar o fio do lado avesso pra arrematar, pra não ficar parecendo arremate. Terminei. Fiz 5 carreirinhas pra ficar igual os outros. Se você quiser maior o quadradinho, quiser fazer um envelope maior, você pode ir aumentando as carreiras. Pode fazer mais carreiras. Deixa eu medir aqui esse quadradinho para mostrar para vocês por quanto que ficou. Aqui, ó. Ele ficou na medida de 6,5 mais ou menos. 6,5 centímetros. 6,5 por 6,5, tá? Eu vou inserir a agulha aqui, vou arrematar esse fio aqui, ó, logo do início, que eu iniciei o anel mágico. Deixa eu focar aqui. Opa. Venho aqui, ó, pego um fiozinho do lado, aqui que tá saindo. E faço uma laçadinha. Pra dar um nozinho inicial aqui. Aí, eu venho inserindo aqui, ó, dentro dos pontos aqui ao lado. Só pra esconder mesmo a ponta do fio aqui, pra não ficar muita conta e cortar onde que deu o nó, né? Aí, corta aqui o fio. Arremata, ó, que não dá nem pra ver. Agora, eu vou aqui, nesse final aqui, essa ponta final. Faço a mesma coisa, vou no fiozinho aqui, ó, pertinho da onde que tá saindo. Dou uma laçadinha.
E vou inserindo aqui o fio nos pontos aqui, escondendo. Cuidado para não vir aqui pro lado direito. Isso tudo eu arremato do lado avesso, tá? Do crochê. E vou passando o fio assim, ó, pra esconder. Escondi bem a ponta. Venho aqui e corto esse fio. E terminei aqui o quadradinho. Agora, vamos emendar, né? Eu vou arrumar eles aqui. E vou emendar os quadradinhos assim. Aqui eu vou emendar com a própria agulha de crochê, né? Pra quem não tiver agulha de tapeceiro, ou uma outra agulha, que possa fazer com a agulha de crochê mesmo. Eu deixo uma ponta do fio assim, pra depois arrematar, pego o crochê direito com o direito e coloco assim. Aí, deixo a ponta aqui assim, ó, do fio, e venho nesse intervalo aqui na quina, aqui, ó, faço um ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. Aí, deixo a ponta do fio ali pra depois arrematar, né? Aí, vem pegando aquelas alcinhas deixa eu focar aqui, né, que não tá aparecendo direito. Né, dos pontinhos, ó. As duas alcinhas aqui, ó. E vou fazendo um ponto baixo. Aí, vem aqui no outro ponto. Pego aqui as duas alcinhas e no outro ponto, na mesma direção, as duas. Um ponto baixo. Novamente, no ponto a seguir, ó. Pego as duas alcinhas, no ponto a seguir do outro crochê, pego as duas alcinhas e vou fazer um ponto baixo. Aqui no outro bloquinho aqui, ó. Primeiro ponto do bloquinho eu pego, e no outro primeiro ponto do bloquinho aqui, eu pego aqui as duas alcinhas. E faço ponto baixo. E vou assim até o final, não aperta muito ponto pra não ficar encolhido, né? Ó. Aí você vai. Se você não tiver prática, pode ir mais devagar. Tem que ficar na mesma retinha, ponto com ponto. Senão, o quadradinho você emenda ele torto. Aí, pega as duas e duas e vou assim. Vou até aqui. O finalzinho pra você ver como que eu emendei o outro bloquinho. Ó. Aqui, o último pontinho aqui, né? Aí, tem um intervalinho aqui, ó, dessa quina, desse biquinho aqui. Aí, venho em um no outro, faço um ponto baixo. Aí, eu junto quadradinho com quadradinho, frente com frente, né? Direito com direito. Pra não arrematar e iniciar o outro aqui, eu venho, continuo aqui, ó. E junto, venho aqui juntinho e faço um ponto baixo. E vou de novo aqui, pontinho com pontinho. E vou até o final. Quando chegar lá no final, eu mostro pra vocês. Aí, chegou aqui no finalzinho.
no último ponto, eu insiro nas duas argolinhas aqui, faço um ponto baixo, e aqui no final, aqui, ó, pegando os dois intervalos aqui, faço 2 pontos baixos, uma correntinha para fechar. Aí, corto um pedaço do fio para depois arrematar, puxo, aqui, ó, eu já fechei os 2 bloquinhos juntos. Aí, agora eu vou fazer isso aqui ao lado direito. Olha como é que fica a costura ao lado direito, o lado avesso, onde que eu fiz, ó. Aí, agora eu vou fazer o contrário. Inicio com 2 pontos baixos e venho fazendo ponto por ponto. Aí, aqui, um ponto baixo no intervalo, faço uma correntinha. Quando chegar aqui, eu mostro pra vocês. E venho, termino aqui. Vou iniciar aqui. Deixo uma ponta, né, pra poder arrematar. Inicio aqui, ó. Só uma correntinha e faço um ponto baixo. E vou ponto por ponto. E vou passando aqui, né, os bloquinhos. Aí, quando chegar lá, eu mostro pra você, aqui no meiozinho aqui, ó, como que eu faço. Aqui, ó, chegou no finalzinho, no último pontinho aqui, eu pego as duas laçadinhas, faço um ponto baixo no intervalo aqui, ó, desse primeiro conjuntinho de quadrado. Faço um ponto baixo, uma correntinha para pular esse ponto aqui, ó, do meio, e venho no outro quadradinho aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Na pontinha do biquinho aqui, do leque, tá? Eu insiro e faço um ponto baixo. Aí, venho nos pontinhos iniciais aqui, um ponto baixo a cada pontinho para fechar os quadradinhos. E quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Aí, chegando aqui no finalzinho, no último pontinho, ponto baixo, e na pontinha aqui do leque, pegando as duas argolinhas, 2 pontos baixos, 1 e 2. Uma correntinha para arrematar o fio. Assim, ó, puxo. Aqui, terminei, ó, como é que fica a costura, aqui no meio. Como eu fiz, ó, bem de pertinho. Aí, o que que eu faço? Eu tenho um borrifadorzinho com água, você pode molhar a mão, passar assim, pra poder o crochê se chegar, né? Mas antes disso, você remata esses fios aqui, tá? Esconder esses fios. Aí, venho aqui, ó, eu tenho um borrifador com água e um pouquinho de amaciante. Vou de um lado do outro. Ajeito e eu passo ele, mas eu não passo com ferro direto aqui. Eu boto um paninho de algodão clarinho, ou uma fraldinha, boto um paninho aqui, ali na tábua de passar e passo o ferro, não muito quente, pra ele se achegar, não ficar assim, ó, tá vendo? Eu vou lá fazer isso, arrematar esses fios e passar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, passei o crochê, né, com o paninho em cima, ó, ficou certinho, retinho. Aqui é o lado direito do crochê e esse é o avesso. Aí, eu vou fazer assim, ó, boto ele assim, né, do lado avesso virado pra mim. Ele vai ficar assim, ó. Se você quiser sem o forro, você já pode costurar ele. Esse aqui é o lado direito, né? Ele vai ficar assim aqui. Eu vou botar, costurar a pedrinha. Desmontando aqui a costura pedrinha e fecho aqui.
Mas aí, se você for usar assim, você vira do lado direito pra cá, ó, pra você, e faz isso. E costura, faz aquela mesma costura aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui assim. Só aqui. Pelo lado avesso, e depois você desvira. Mas eu quero colocar o forrinho. Aí, o que que eu faço? Eu vou medir aqui, né? Mais ou menos. Vou abrir aqui meu paninho que eu tenho. Pelo lado avesso. Eu venho aqui, ó. Rentinho. Pra aproveitar o pano, né? Pra não desperdiçar as pontas. Pega uma caneta, um lápis. Cuidado que caneta pode manchar, né? Aqui tá retinha. Beirinha, boto na quina aqui certinho. Aqui assim, ó. E venho e risco aqui e corto. Vou mostrar pra vocês. Aí, como é que eu faço? Eu pego uma régua, né? Boto assim pra ele ficar retinho, né? O meu risco aqui pra cortar. Boto rente aqui, ó, crochê, porque o crochê tem aquelas ondulações. E venho aqui, ó. E risco. E lá em cima a mesma coisa. Assim, ó. E risco. Aqui, ó, ficou. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Aqui, ó. O risquinho vem aqui e corto com a tesoura. Aí, eu cortei, né? Esse aqui é o lado avesso que eu marquei. Cortei, aí vou passar, e eu vou passar virando bem pequenininho, as pontinhas. Ó, marquei com a unha aqui, ó, bem, ó, a virinha bem fininha. Do lado direito pro avesso. Tá? Aí, eu fui lá no ferro passar, ó, e virei as pontinhas, tá vendo? Pro lado avesso, esse é o lado direito. Eu vou agora alfinetar aqui, né, pra poder costurar à mão esse forrinho. Aquilo que eu falei, se você não quiser colocar, você já pode fazer ele assim, ó. Aqui é o lado avesso, aqui é o lado direito. Eu venho aqui, ó, e costuro aqui pelo lado avesso e desviro, ele já tá pronto. Fica muito lindo assim também. Mas eu quero botar um forrinho. Aí, eu boto aqui o lado avesso do crochê, esse é o lado direito do tecido. Aí, a virinha pra dentro, né? Aí, eu vou vir alfinetando. Se você quiser, você pode ir alinhavando com a linha e depois vem fazendo os pontinhos. Eu vou alfinetar. Aqui, eu alfinetei e agora eu vou fazer os pontinhos pra costurar. Aqui, eu coloquei a linha dupla na agulha. E vou iniciar minha costurinha. Aqui pela pontinha, esse biquinho aqui dá uma viradinha pra dentro. Opa, ferrou aqui não. E vem aqui, ó, boto meu nozinho aqui pra dentro, aqui pra trás. Pra ele ficar escondido. E vou pegando um pouquinho do crochê e um pouquinho do tecido, ó. E vou fazendo esses pontinhos, ó. Pego uma pontinha do crochê. Cuidado pra não aparecer na frente, que esse fio, essa linha aqui é mais clara, né? É um lilás, mas é mais clara. E pego um pouquinho do tecido. Eu vou fazendo assim. Um pouquinho do crochê, um pouquinho do tecido. E vou costurando. Assim, ajeitando, ó. Cuidado pra não pegar aqui na pontinha que a gente vai fechar, né? Pra dar pra gente fazer o fechamento no crochê. Ó, um pouquinho do crochê, um pouquinho do tecido.
Vai pegando bem a pontinha do tecido, ó, que nem aparece. Ó, crochê e tecido. E vou fazendo assim até o final. E quando chega aqui nas pontinhas, você dá uma viradinha assim, ó, pra deixar a argolinha aqui livre, tá? E quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Já tô chegando aqui no finalzinho, ó, da costura. Eu deixo esse beiralzinho aqui pra poder fazer a costura pra fechar, né, no formato do envelopezinho. Aí, tô terminando aqui, ó. Pego a pontinha do crochê, uma pontinha do tecido. E vou fazendo assim até o finalzinho. É muito rapidinho. Assim, é claro que se você for vender, isso aqui agrega valor, né? Demora mais um pouquinho de fazer. Agora, para você fazer quantidade para você vender e sair no preço legal, o forro acaba encarecendo. O forro é mais para você colocar, no caso que você queira fazer para dar de presente, né, para alguém. E do nozinho aqui, ó. O pessoal geralmente, às vezes, me fazem um comentário perguntando, né, o preço que eu cobraria para venda. Eu não tenho ideia, porque eu não vendo, faço mais para uso pessoal, né? Não tenho ideia do preço de mercado aqui, ó. Aí ele ficou meio assim, né? Eu vou lá, novamente, borrifo um pouquinho de água, bem pouquinho, e boto um paninho e passo o ferro novamente, para poder ficar sentadinha a costura. Eu passei, né? Novamente, aí dei uma vincadinha assim com o ferro, pra ajudar aqui na costura. Vai ficar lindinho, né? Eu venho, pego meu fio novamente aqui, deixo uma ponta pra arrematar depois. Ó, insiro minha agulha nesse encontro aqui, ó. Vou dobrar aqui e aqui, né? E aqui, vou fazer assim. Aí, aqui nesse encontro aqui, onde que eu vou iniciar, insiro minha agulha aqui. Dou uma laçada. Faço uma corrente. E um ponto baixo. Jogo meu fio pra lá, ó, pra poder não atrapalhar aqui. E vou pegando um ponto por ponto. Ó, aqui o primeiro ponto. Aqui eu vou pegando, ó, ponto por ponto. E vou fazendo ponto baixinho, baixo. Ó. E tem que ser na mesma reta, pra poder não ficar... Ih, tá pegando aqui o outro fio. Tem que ser na mesma reta pra não ficar torto, né? Não ficar torta a costura. Tô verificando aqui pra ver se eu tô indo direitinho. E vou fazendo assim até o finalzinho aqui, até essa pontinha aqui. Quando chegar nessa pontinha, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final, né? Aí eu vou aqui, ó, nessas argolinhas aqui, ó. Aí junto uma com a outra, faço 2 pontos baixos aqui dentro. Aí eu venho aqui, ó, pego essa outra pontinha aqui, ó, e faço um ponto baixo, juntando com a outra. E faço mais outro. Acho
Aí, eu venho aqui no primeiro ponto, aí vou seguindo, ponto por ponto. E vou no outro primeiro ponto aqui, ó, dos bloquinhos, até chegar lá ao final. Chegar ao finalzinho aqui. Aí, quando chegar aqui o final, eu volto pra mostrar pra vocês. Aí, cheguei no finalzinho, eu fiz uma correntinha aqui pra arrematar o fio. Corto um pedaço e puxo. Aí, eu vou esconder esses fios aqui. Aí, vou virar pelo lado direito, pra ver como é que ficou. Ele fica assim, ó. Depois arremato esses fios. Vou ajeitar aqui direitinho o forro. E, ó. Aí, é só arrematar os fios agora e pregar a pedrinha aqui. Aqui, ó, arrematei os fiozinhos, né, que tava faltando, desvirei, né? Ó, que lindo, e preguei a pedrinha. Você pode pregar um botão aqui também, fica lindíssimo. Pode mandar um presentinho para alguém, serve como carteirinha porta-cartões. Colocar um presentinho aqui dentro, dar de lembrancinha para alguém. Pode escrever uma cartinha para aquela pessoa que você ama e mandar. Também fica lindíssimo, olha. Que gracinha. Muito lindo, né? E aí, pessoal, vocês gostaram? Se gostaram, deixa aquele like, compartilha, comente aí no canal e se inscreva se você não é inscrito. Até um próximo vídeo. Beijão a todos.